Dani, Beleza? Aqui tá. caiu e voltou? Como que é? Não Melhorou ou sei, não? você colocou para ficar no 4G? Eu coloquei no 4G para ver se funciona É, melhor. tava muito ruim no Wi-Fi, tava falhando toda hora. E as pessoas não iam conseguir. E Acho pior que eu melhor a não gente nem, consigo. acho melhor a gente nem salvar esse vídeo. Vamos fazer ele ao vivo aqui e continuar. Quem estava assistindo, assistiu, porque acho que você nem deve ter salvado o anterior, né? Eu acho que não, eu acho que não. É, Eu acho que então não. vamos Por- continuar aqui. O que eu ia Porque te se. perguntar agora, e aí vamos ver as pessoas Hum, que estavam participando. O que eu ia te perguntar hum, agora é se tem preconceito, né? Se você percebe que tem, se tem preconceito com o envelhecimento, né? tem. Tem até um nome Porque para mim. ageísmo vem de age AGI. em inglês, ageísmo. Vem de age, né? De que é de idade em inglês, por isso que traz esse termo. E é muito louco esse preconceito, porque é um preconceito que acaba sendo um preconceito de você com você no futuro. Quando você Sim, tem e é um preconceito que vem é uma questão cultural. As pessoas acham que à medida que você envelhece, você tem que adotar um tipo de comportamento que elas julgam que é assim, olha, meu avô era assim, então você tem que ser igual ao meu avô, você tem que usar aquela calça que meu avô usava, o corte de cabelo, sentar na praça e jogar dominó, né? sim. Ou a minha avó, esse preconceito com a mulher ainda é pior do que com o homem. O homem ainda envelhece e aí ainda ele tem uma questão mais de cultural, que ele é um pouco mais sábio, né? Porque, na verdade, é tão louco. E aí, quando eu conversava até com amigos mais jovens, falavam, não, você tem que pensar que no futuro tem que ser uma versão melhor sua. Você não pode piorar como ser humano, né? De tudo que você viveu, você vai regredir. Você tem que pensar que você vai ser uma versão melhor, assim. Então você não pode achar que as pessoas envelhecem e é pior. E tem uma questão seguinte: as pessoas mais velhas são muito mais felizes. Existe a tal da curva U da felicidade, onde a gente é mais feliz quando é jovem, criança, tal, a gente vai deixando de ser feliz, e quando a gente vai envelhecendo, a gente volta a ser feliz. Porque quando você começa a envelhecer, a questão de estresse, de ansiedade, a gente começa a ter essa questão muito melhor resolvida, né? E você começa a pensar na vida de uma forma diferente. Então, essa questão do atrapalha. Eu acho que é ruim, porque as pessoas começam a achar que envelhecer é uma coisa triste. Não é. Que é uma coisa ruim. Não é. As pessoas acham que as pessoas que vão envelhecendo vão ficando com medo da morte. Não, não é isso. Pelo contrário. Elas começam a trabalhar isso de uma forma muito melhor. Então, existe esse preconceito, é ruim para a sociedade tem que entender, até para poder proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que estão envelhecendo, né? Que estão ficando mais velhas e que podem fazer uma série de coisas, e depende delas mesmas, delas. Então, o planejamento financeiro, e aí que é uma coisa legal, quando você faz, é uma coisa de você reavaliar seus valores e pensar você lá na frente como que você quer viver, né? De que forma que você quer viver. E você trabalha isso antes. Você tem que cuidar da sua saúde hoje para você chegar lá bem. Se você não cuidar, seu corpo vai chegar lá na frente e falar, eu não fiz nada e agora eu quero que ele responda de uma forma positiva. Não, não vai. Então você tem que fazer isso hoje. Da Eu saúde acho, física eu e a achei, saúde financeira. Tá sim, eu cortando achei de novo? interessante. Eu achei, não, eu ia Ah, falar que eu que achei bom. interessante você falar dessa curva, Hum, porque, assim, do que eu acredito, né? Eu acho que a gente chega nesse mundo realmente feliz, né?
E aí a gente vai vivendo, vai, enfim, vai se enquadrando em várias coisas, né? Familiares, religiosas e do que esperam da gente. E acho que depois você vai chegando numa fase da vida que você começa a questionar essas coisas. E aí talvez que aí você volte um pouco na felicidade no sentido de procurar a felicidade em você. Eu até falei isso para uma cliente minha hoje, é que assim, a gente não é os títulos que dão pra gente, né? Então, assim, você não é um Uhum. engenheiro, sei lá, o professor. Tem alguém antes dessa profissão que você exerce hoje que pode ser que você não exerça amanhã, né? Você está desse Uhum. jeito. Então, assim, quem é você mesmo são as experiências que você passou ao longo da vida, né? Então, e aí eu acho que quando você chega a uma certa idade, você começa a valorizar mais isso. Eu percebo isso por mim, né? Mas o que eu ia te perguntar, o que eu ia te falar também, eu percebo que tem um preconceito, sim, em relação ao envelhecimento. E nas mulheres, o que eu percebo também? Que as mulheres, elas são mais assim, é a mulher que vai cuidar, né? Então, a mulher que vai cuidar ali dos pais, mas, assim, essa responsabilidade é dos dois, né? Dos homens e das mulheres. Então, acho que a gente tem que olhar mais para o idoso e todos olharem, os homens e as mulheres, porque, realmente, vivendo mais vão ser idosos que vão ter que ajudar também outros idosos, né? Então, acho que a gente tem Uhum. que olhar para isso também. Uhum. E o Uhum. que É. você acha? Pode falar por isso, antes de eu fazer a Não, próxima pergunta. eu ia falar que essa questão do envelhecimento, tem um estudo chamado Gêmeos Dinamarqueses, que eles fizeram isso, um estudo com gêmeos numa sociedade mais, vamos dizer assim, mais evoluída, e o que eles descobriram é que 10% do seu envelhecimento, da qualidade do seu envelhecimento, tem a ver com a genética. 90% tem a ver com o seu estilo de vida. Então, essa coisa de, quanto que eu vou viver e como que eu vou viver, e muitas vezes eles escutam falando, porque meu avô viveu tanto, ou morreu cedo e tal, e só 10% é parte da genética, 90% é o estilo de vida que você escolhe. Então, é sempre uma questão de escolha, a escolha é muito importante, né? Então, eu volto de novo para o planejamento, aliás, nós somos planejadores, e aqui tem é, a, o planejamento é um estudo de escolhas. Né? Então, o que você escolhe, a escolha, ela tem um impacto em duas dimensões. Né? Quando qualquer escolha que você faz, ele tem um impacto imediato naquilo que você escolheu e tem um impacto no futuro. Então, sempre você alertar para mas o que você quer, como que vai impactar isso no seu futuro, né? A escolha que você faz. É verdade. Nossa, tem toda a razão. É isso mesmo. Interessante isso aqui, que 90% são as escolhas. Às vezes a gente fica tão preocupado, claro, tem que se Uhum, preocupar também com a genética. Mas no final, né, o estilo de vida é o que mais conta. Para tudo, é. inclusive nas suas escolhas financeiras, até porque vai ficar mais fácil você se adaptar a uma vida mais simples no futuro se você já tiver essas ações hoje, né? Uhum. O que eu trouxe aqui para te perguntar também. Eu vou trazer aqui caminhos, né, para ajudar as pessoas nessa parte da vida, mas eu queria te perguntar o que você acha importante, depois eu vou falar também, que as pessoas têm que avaliar pensando no envelhecimento. E também para quem já está nessa fase, né? E que tem que avaliar nas finanças. Qual o caminho que a gente deve trilhar? Então, na verdade, é uma avaliação do estilo de vida que você quer ter. Tá? Então, estilo de vida e aí é uma questão que não cabe a nós, planejadores, julgar os valores. Cada um define esse estilo de vida. Né? Eu falei do Jorginho Guilherme, ele falava, se a vida é uma viagem, eu quero fazer essa viagem de primeira classe. Ele tinha dinheiro para fazer isso. Então, cada um escolhe o seu estilo de vida né, segundo os seus valores. O que cabe ao planejador aqui é você mostrar, falar, bom,
Tudo bem? Então, vamos ver a capacidade que você tem financeira de bancar esse estilo de vida e por quanto tempo, né? E aí a pessoa faz essa reflexão do que ela realmente quer fazer aquela conta. E a gente usa isso. Existe uma ferramenta muito legal aqui na metodologia da Super Rico que chama curva de vitalidade financeira. Né, que você pega hoje, o retrato financeiro da vida da pessoa e projeta segundo o desejo dela, de estilo de vida que ela quer viver, então quanto que ela deveria acumular ou ter acumulado, né? E se ela não acumulou, quanto que ela deveria ter para ela poder usufruir daquela vida dela. Tá? Então, Sim. eu acho que isso é fundamental fazer essa reavaliação. E você está pensando, bom, então eu consigo fazer isso, até para a pessoa tanto falar, olha, não, você não consegue, ou você busca um outro estilo de vida, né, para você ter, olha, eu quero viver que nem um rei por 40 anos. Tudo bem. Quanto que você precisa acumular? Se acumular 10, 20 milhões, 30 milhões, você consegue ter. Né? Agora, se você não tem, e aí é a questão de como que você quer viver isso, né? Ou como que você, se você quer ter isso, então tudo bem. Quanto tempo você tem ainda na sua fase de acumulação para você conseguir ter isso? Essa que é a conta. Essa que é importante. Mas mais importante do que isso é buscar que você vai mudar, que a gente não está independente da idade que você tem, você ainda não é um ser finalizado, que você pode buscar várias outras opções de vida, né, de buscar outras realizações. Então, que você precisa ter saúde física, mental e financeira. Você tendo isso, você consegue assim fazer o que você quer da sua vida e usufruir ela de uma forma muito boa dentro do que você pode ter na vida, né? E não Sim, precisa ser um Jorginho Guinho, né? Então, eu com acho certeza. que isso é fundamental. Olha, eu Eu gosto. trouxe aqui também alguns tópicos para falar de do que eu tenho utilizado, né, assim, para minha vida e também trazido ali para os meus clientes nesse Hum, caminho que a gente deve trilhar para o envelhecimento. Eu tive a sorte de assistir às aulas também da Angela Nunes, que ela fala sobre planejamento para aposentadoria no MBA de planejamento financeiro da Galícia, e ela me trouxe várias ideias, né? E aí eu trouxe aqui para ajudar as pessoas também, né? Que assim, as pessoas manterem uma educação continuada, continuar sempre aprendendo e fortalecendo as competências que a pessoa tem. Isso é realmente importante. Ter pessoas que a gente confia por perto, né? Conforme vai envelhecendo, a gente assim, ter um bom relacionamento, né? Fazer um bom network, ter pessoas que a gente confia perto da gente para, enfim, né? Isso é importante. Ter amigos, ter uma vida social, evitar se isolar e aí para isso buscar sempre buscar assim estar equilibrado, né, com a sua saúde mental e física, mesmo que você tenha que buscar ajuda, então buscar terapias, né, meditação, fazer tudo o que você precisa para manter ali a sua saúde mental e física bem, para você poder viver mais e com lucidez. E manter assim também a espiritualidade ela é muito importante, é claro, cada um tem a sua, mas acreditar em algo faz diferença, com certeza, né? Faz muita uhum, diferença no envelhecimento. E também se abrir, ter uma escutativa para as pessoas é. mais novas. Que às vezes Ó, os mais novos têm resistência com os mais velhos, os mais velhos têm resistência com os mais novos, sendo que é uma troca muito importante, né? Então, ter uma escutativa para. Claro, tem coisas que não vai fazer sentido, mas tem muita coisa uhum, que você pode aprender com os mais novos. Então, assim, eu trouxe é, algumas coisas que eu achei interessante aqui para manter
uma vida saudável, além de se preocupar com a saúde financeira, tá? Depois eu falo um pouco do Dani, caminho para a saúde financeira. Pode falar. e o legal é ter pessoas tratando desse assunto. Sim. Gostaria até de recomendar aqui um livro de uma colega nossa, muito bacana, da Adriana e da Angélica, que lançaram, tá passando no contrário, mas o título é Longevidade é Hoje. Então, isso ajuda Que legal para as legal. pessoas poderem. Muito bacana, recomendo. Eu já li nesse fim de semana, mas Aí muito um dia eu vou bacana. escrever um livro também, viu? Opa, me Longevidade é chama para. hoje. Ela Me lançou faz chama. pouco tempo, né? Foi semana passada, se não me engano. Então está Ah, nas interessante. livrarias aí. E ela estava aí, eu não sei se ainda ela está, Adriana, Ayla Finanças, mas é muito bom ter pessoas falando sobre isso. É um assunto, assim como planejamento, né? Vamos, saúde financeira, vamos levar para todo mundo Sim. precisa, né? Todo mundo precisa. Mas eu queria até assim, antes de encerrar, tem uma frase do David Bowie que eu achei ótima, que ele fala assim: envelhecer é um processo extraordinário, onde você torna a pessoa que você sempre deveria ter sido. Eu acho isso tão bacana. Que assim, quando você olha para o futuro, você fala, não, quando eu vou chegar lá, é a pessoa que eu fui construindo. Então ele fala, pô, envelhecer é esse processo aí. Nossa, eu amei isso. Você me falou, né, já. E eu amei Hum, porque é isso mesmo. Você vai com as experiências da vida pegando uma bagagem que, que assim, te faz enxergar algumas coisas, né? Sei lá, você já não entra em algumas coisas que você já sabe que você se conhece mais, você já sabe que algumas coisas você não gosta. Então, realmente, você se torna a pessoa que você sempre quis ser, mas que você não tinha experiência para ser. Você tinha que ter vivido as coisas que você viveu, né, para saber. uhum. A Edilene É, perguntou que outros livros vocês recomendam sobre o assunto. Edilene, eu não li tantos livros, né, enfim, sobre longevidade ainda, pretendo ler, mas tem um livro que eu adoro, tenho. que é do Cerbasi, o Pureza vai falar também sobre os dele, mas que eu acho que serve para qualquer um, inclusive para essa parte, que é a riqueza da vida simples. E por que eu digo isso? Porque além dessas coisas que eu falei, e coisas que eu trago para os meus clientes também, é que a gente tem que fazer várias estratégias para viver bem ali enfim, na velhice, né, na independência financeira, que é guardar dinheiro, contar, assim, claro, criar uma estratégia ali para aposentadoria do INSS, mas não contar com isso, e continuar trabalhando e ter uma vida mais simples, sabe? E uma vida mais simples não é uma vida simplória, não quer dizer isso, mas é Hum, você realmente priorizar o que você vê como importante para você, né? Porque quando a gente, às vezes tem um trabalho que você pode ganhar menos, vai te render, mas vai te dar mais prazer, né? Então, e aí isso faz com que você tenha menos fugas para gastar em outras coisas que não são tão importantes. Então, assim, começar realmente a se preparar para amanhã, pensar numa vida mais simples, né? Às vezes também morar ali em condomínios, né? Dividir casa, né? Com pessoas que você confia. Então, equilibrar bastante isso e pensar em várias estratégias, tanto de guardar dinheiro, como de continuar trabalhando e também contribuindo ali, mesmo que você tenha um valor menor do INSS, mas também pensar sobre isso, tá? E aí, por isso que é hum. tão importante o planejamento financeiro para a gente já avaliar isso com você. Mas você tem algum outro livro para recomendar, Pureza? O Essencialismo Eu, também é eu muito bom. tenho um livro que é bem legal de um escritor americano, um psicólogo chamado Dan Gilbert, que eu não sei o título em português, é The Psychology of Your Future Self. Seria a psicologia do seu futuro você mesmo, né? O seu eu futuro, que seria isso, que é muito legal, que tem tudo a ver com psicologia econômica, com comportamental, às vezes falta um pouco, e eu acho
que o planejamento financeiro como um todo ajuda muito, que é você poder analisar esses vieses, esses comportamentos e como que você faz esse trade-off, né, essa troca do presente com o futuro, né? Eu acho que assim, a vida como um tempo, ela tem um único sentido, é para frente. E às vezes eu sinto que as pessoas querem muito o imediato, e aí precisa ter um pouco do equilíbrio de pensar no seu futuro. Você tem que ser generoso com você mesmo no futuro. Se você não pensar em você no futuro e deixar, sei lá, a vida vai tomar conta, é aquilo que eu te falei, né? Desliga os faróis e anda no escuro e torça para que não venha nenhuma curva aí que você não enxergue, né? É Então, um verdade. pouco eu acho que isso é legal. E esse livro é muito legal, pode procurar. Infelizmente, eu não sei o título em português. Tá? Tá certo. Dan Gilbert. Dan Gilbert. Tem Dan algumas Gilbert. coisas na Mas internet. mas tem em É. português, você sabe ou não? Deve ter, sim, com certeza. Depois eu procuro aqui e compartilho. Tá certo. Eu não lembro Mandaram agora, uma tá pergunta bom? também, que eu só para finalizar, né? As pessoas perguntaram assim, mas como continuar trabalhando, né? Assim, as empresas já estão começando a se preocupar com isso também, né? Então, buscando ali uma inclusão geracional, tá? Olhar de forma assim, mais estratégica para as pessoas que estão ficando mais maduras. Então, as empresas têm que olhar para isso, sim, porque essas pessoas têm muito para contribuir. Né? Então, assim, para trocar com os mais jovens, isso só vai trazer muitos benefícios para a sociedade. Então, já está havendo isso. Já tem empresas especializadas nisso. E outra coisa, você olhar para a sua trajetória. O que aconteceu ao longo da sua vida, né? Quais são suas competências, pensar quais são suas pretensões, o que você gosta de fazer. Pensa nisso também que você vai conseguir achar soluções para você continuar trabalhando, né, como pureza, né, planejador financeiro. Eu também mudei de carreira para trabalhar como planejadora financeira. Eu quero fazer várias coisas, né? Eu dou aula também, quero fazer outras coisas também. Então é isso. Acho que a gente tem que estar se reinventando, olhando para nossa linha da vida e olhando para o futuro para poder se reinventar. E por mim, eu quero trabalhar aí enquanto eu conseguir, para manter a minha saúde financeira e minha saúde mental também. Bom, é isso, Pureza. É. Tem alguma coisa para falar, para Não, finalizar? eu acho que a gente falou bastante, né? É Do verdade. que Deixa eu só acho que colocar a Mel aqui no chão, porque é a cachorrinha aqui que está querendo descer. Pronto, pode falar. não, a gente tivemos aquelas questões de tecnologia aí, mas eu acho que ficou bom, né? A Não, ficou gente ótimo. Assim, acho que talvez a gente não vai conseguir gravar, mas qualquer coisa, Pureza, a gente grava um vídeo à parte depois e aí eu subo, né? Porque tá. eu não sei se você vai conseguir, ficou pela metade, né? A gente teve que entrar duas vezes. Então, Uhum. qualquer coisa a gente faz um vídeo depois. Já aconteceu isso com uma vez que eu fiz uma live sobre planejamento financeiro de viagem. Aí eu e uma amiga gravamos depois para eu subir nas redes sociais, porque a gente não conseguiu terminar o vídeo e aí para fazer outra chamada ia ser complicado. Então a gente conversa para depois fazer isso e aí eu coloco no Instagram e no YouTube, tá bom? Tá Mas bom. para quem A gente assistiu, faz muito outro. obrigada. E você, muito obrigada pelo convite e por tudo que a gente trocou até fazer a live, né? Eu aprendi muito com É, você, com certeza, por isso. legal. É sempre bom, sempre bom. Bom, agradeço o pessoal que entrou aí para assistir e é isso aí. Como a vida reserva muita coisa boa aí. Faça seu Exatamente, planejamento, confiante. faça seu E se precisar planejamento de planejamento, é financeiro. só procurar eu e Pureza, né, Pureza? Com certeza. Estamos aqui para isso, né? Isso Então tá aí. bom. Um beijo, Dani. Obrigado. Obrigada. Boa Foi noite, ótimo. pessoal. Tchau, boa Tchau. noite. Tchau.